Olá pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu recebo vocês em mais um 8 minutos. Você já sabe que meu desafio nesse quadro é poder sintetizar um tema complexo dentro desse tempo de 8 minutos. Então se você está pronto, a gente vai começar. Mas antes disso eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar. O tema de hoje é soberania. Vamos falar sobre soberania. Começa agora o 8 minutos. Eu acredito que a maioria de vocês já escutou a palavra soberania. E ela estampou diversas vezes os títulos das notícias relacionadas à vacina ou às vacinas contra a Covid-19. Eu acho que é fundamental falar de soberania porque é um tema também que envolve diretamente a capacidade dos estados de se auto-organizar, de fazer as suas políticas, de, portanto, cuidar da sua própria população. A palavra soberania provém do latim supremitas e potestas, e significa poder supremo. Esse é um conceito que já vem de longa data, é um conceito que tem a sua trajetória no âmbito da teoria política e da filosofia, e foi criada como um dos pilares do chamado Estado-nação que surge na modernidade. E eu diria que desde o século XVI a noção de soberania vem experimentando uma série de mudanças, porque o conceito de soberania está diretamente ligado com a formação do Estado moderno. O Estado moderno, ele encontra a sua primeira forma no Estado absolutista. E o grande teórico da soberania é um autor francês chamado Jean Bodin. E é justamente a partir da obra de Jean Bodin que nós podemos entender a soberania como um poder incontrastável. E é um poder relacionado ao Estado. Então vejam que interessante. A noção de soberania como poder supremo agora está diretamente relacionada à política no contexto do século XVI e a partir da formação da modernidade. A modernidade é um espaço, um período de transição entre o que se convencionou chamar de período feudal e a construção do mundo contemporâneo. É justamente nesse período chamado modernidade que passam a ser construídas as chamadas formas sociais, que são as formas sociais, ou seja, as relações que vão se reproduzir, que vão caracterizar e que vão marcar o nosso mundo tal como nós o conhecemos. A modernidade é uma transição entre as formas do mundo feudal ou as formas do mundo medieval para as formas que são hoje aquelas que regem o mundo contemporâneo. A forma econômica, a forma mercantil no caso, ou seja, o mundo contemporâneo é um mundo que se reproduz a partir de relações de troca mercantil. Estou falando também da forma jurídica, que são as relações jurídicas, que são fundamentais para a reprodução do nosso mundo, e, finalmente, da forma política, que é a forma Estado. Então vejam que o Estado, tal como nós o conhecemos, ele é algo que começa a ser gestado na modernidade. Eu estou falando aqui de um processo de centralização do poder dentro de um complexo burocrático que vai, ao fim e ao cabo, tomar as decisões fundamentais sobre a organização do espaço político dentro de um território específico e que vai fazer com que as pessoas ali agora, caracterizadas como povo, se submetam, portanto, àquele poder soberano, ou seja, aquele poder incontrastável, que dentro daquele território não encontra nenhum tipo de rivalidade. Vejam que esse processo é fundamental para a constituição de uma sociedade que é baseada na troca mercantil, porque se a gente não tem unidade de poder, unidade territorial, a gente não consegue, portanto, estabelecer essa universalização da troca mercantil. Ou seja, o capitalismo ele depende, portanto, desse processo de centralização que vai começar a ser gestado na forma do chamado Estado moderno, o Estado absolutista. Então vejam, senhoras e senhores, que o Estado ele tem como uma das suas características básicas a noção de soberania. Eu falei aqui de Jean Bodin, Jean Bodin, que escreveu um clássico chamado Os Seis Livros da República, é considerado o grande teórico da soberania, o primeiro grande teórico da soberania. Ele está olhando para a França de seu tempo. A noção de soberania, quando se liga ao Estado, ela vem resolver um problema também, que é um problema muito grave dentro da ciência política, ou melhor, da filosofia política e da teoria política. Que problema é esse? É uma disputa de poder que existia entre o poder político, que é levado a cabo pela nobreza, e
A igreja. Então veja que a partir do momento que você tem a concepção da soberania construída pela modernidade, uma soberania que é do Estado ou exercida a partir do poder do Estado, os primeiros teóricos da soberania, eles vão tratar a soberania como sendo algo que está diretamente relacionado ao monarca. E depois, aos poucos, a soberania que antes tem esse caráter pessoal de ligação com o monarca vai sendo fundida com a noção de Estado, ou seja, a soberania não é do monarca, mas passa a ser do Estado, como um ente que é o ente máximo da organização política dentro dessa lógica que nós acabamos de estabelecer. Então veja que o Jean Bodin está olhando para a França, e aí a gente lembra da velha frase de Luís XIV, né? Ou seja, o Estado sou eu. É mais ou menos isso. Ou seja, o poder soberano, ele é aquele poder incontrastável. É aquele poder, portanto, que não encontra rivais. Então a gente pode olhar para a soberania a partir de dois registros. Né? Primeiro, o registro da soberania é o registro da soberania na sua face interna, né? Que opera dentro do espaço nacional. A segunda forma de olhar a soberania é a soberania externa, aquela que se manifesta no conjunto das relações internacionais, que fazem com que o Estado não possa se subordinar a outro Estado, porque isso é importante. Ao mesmo tempo que a soberania interna faz que todos os poderes e todas as relações de poder tenham que ser legitimadas pelo Estado, aceitas pelo Estado, sendo que o Estado é o poder soberano, do ponto de vista externo, a soberania faz com que os Estados não tenham que se submeter a outros Estados. Eu também quero chamar atenção aqui para outras formulações de soberania que também se tornaram clássicas, que é muito importante. Primeiro, eu falei para vocês que a noção de soberania, tal como ela é construída inicialmente, ainda é um processo de transição com a noção de poder supremo, né, de potestas, que é próprio do mundo medieval. Então você tem uma questão religiosa, né, que faz com que a ideia da soberania ela tenha esse caráter de pessoalidade. Mas o que marca a modernidade é justamente o início desse processo de impessoalidade ou de racionalização do poder, que é justamente aquilo que o sociólogo alemão Max Weber vai chamar de processo de desencantamento do mundo. Então o Estado e a ideia de soberania vão operar a partir daí. Então vejam que vai havendo esse descolamento do caráter pessoal, né, do exercício do poder soberano, para que o Estado passe a exercer a soberania. Então tem uma outra discussão sobre soberania que eu queria chamar a atenção de vocês, é sobre quem exerce o poder soberano. E por que isso? Porque as primeiras formulações de soberania, que já passam a olhar essa questão fora dessa pessoalidade que é de transição com o mundo medieval, podem ser encontrados nos clássicos da modernidade. O primeiro deles é o filósofo britânico, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, portanto, ele nos apresenta uma concepção de soberania baseada numa teoria do contrato social, ou seja, que vejam que você tem aqui uma teoria da soberania, de um poder incontrastável do Estado, mas que é forjado a partir da racionalidade dos indivíduos. Olha que interessante. Então seria uma espécie de absolutismo racionalista, porque forjado nas bases do contrato social. Então o Estado, para Hobbes, portanto, é aquele que é o titular do poder soberano. Agora, existe também a formulação que vem de Jean-Jacques Rousseau, para quem a titularidade do exercício do poder soberano não é do Estado, mas do povo. Outras formulações de soberania também devem nos chamar a atenção. Eu quero aqui me remeter a um autor, que é um autor polêmico. Nós falamos de Carl Schmitt. Carl Schmitt também é um grande teórico da soberania. E para Carl Schmitt, o soberano, ele vai dizer, é aquele que decide no estado de exceção. Ou seja, o poder soberano é aquele que não encontra nenhum tipo de limite na legalidade. Ou seja, é aquele que põe a legalidade que pode suspendê-la, portanto. Então o poder político, ele não se confunde com o direito, o que também traz em si uma outra noção de soberania, que é a ideia de que a soberania ele é o resultado, portanto, de uma ordem jurídica. E o Carl Schmitt está dizendo não, a soberania ela é que cria a ordem jurídica. Agora, por fim, eu quero falar um pouco sobre a soberania no contexto que nós vivemos. O Brasil, como vocês já sabem, para quem está vendo esse vídeo, nesse mês de março de 2021, sabe que o Brasil já assumiu o topo mundial do ranking diário de mortes.
A chefia do Estado, principalmente em momentos de crise, deveria atuar como uma liderança, possibilitando unidade em questões fundamentais, cumprindo o papel de liderar o país no momento de muita apreensão, no momento de muita dúvida, no momento de muita consternação por parte de todos os brasileiros. Mas, na verdade, esse governo, que na verdade é um desgoverno, acaba abrindo um campo de batalha, ao invés de servir ao povo brasileiro. E a gente pode pensar que, nesse sentido, a própria Constituição ela vai falar a respeito da soberania como sendo o poder popular. A soberania é o poder do povo. O povo é soberano. E isso é a base do que se costuma chamar de democracia. A ideia de democracia ela se vincula também à ideia de que o povo é o titular da soberania. Então, nesse cenário de insegurança e caos, gera-se até um desejo de salvação coletiva. E eu quero que vocês entendam que esse desejo ele abre espaço, portanto, para que, em nome da soberania do Estado, alguns governantes utilizem-se do poder do Estado contra o povo, querendo reafirmar sua noção de soberania. Mas, ao mesmo tempo, vejam que interessante, esse mesmo governo que se impõe soberano e que não se orienta a partir das necessidades do seu povo, é um governo que absolutamente serviu aos interesses também de outros países. O que demonstra que nem do ponto de vista interno e nem do ponto de vista externo, que é essa altivez que um país soberano deve ter em relação aos seus pares no campo internacional, o governo é capaz de ter. A gente aprende desde muito cedo, né, que aqueles que não têm altivez e aqueles que não cuidam de si acabam, portanto, abrindo espaço para serem dominados. E, portanto, o Brasil, ele está, neste exato momento, mais uma vez, porque isso é da história das relações internacionais do Brasil, de certa maneira, algumas vezes o Brasil se apresentou como soberano e algumas vezes o Brasil fez da sua soberania também popular, né, do plano interno, o Brasil ouviu o seu povo, mas isso é muito raro na história do Brasil. Quero lembrar que até mesmo o golpe militar de 64, que feito em nome da soberania nacional, em nome de um nacionalismo, foi na verdade um movimento para entregar o Brasil na mão de interesses, que eram interesses estrangeiros. Então tudo que não se tem no Brasil, quando se fala de golpe, quando se fala da violência cotidiana contra o povo brasileiro, isso não tem nada a ver com soberania, ou seja, com altivez, com poder incontrastável, com poder exercido em nome da vontade popular, se nós entendemos soberania como sendo soberania popular. Eu duvido que deu 8 minutos, mas tudo bem, esse é um assunto complexo, um assunto difícil, um assunto que a gente tem que continuar discutindo, mas eu quero dizer para você que é possível a gente aprofundar esse assunto lendo. Já falei aqui do Jean Bodin, falei do Thomas Hobbes, falei da toda a tradição da modernidade, citei aqui o Carl Schmitt, quero citar também o professor Gilberto Bercovici, um grande conhecedor do tema da soberania. Quero te agradecer por ter ficado aqui até agora, por ter me ouvido. Antes de qualquer coisa, vou pedir a você que fique vivo. Fica vivo, vamos sobreviver. A gente vai ter que reconstruir esse país, a gente vai ter que fazer desse mundo um mundo melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.